Paz do Senhor, galera, sejam bem-vindos a mais um canal do Faz Barulho Podcast. Que alegria ter você aqui com a gente e hoje nós temos um dia especial preparado para você. Nós temos um convidado, cara, que assim, chegado no meu coração. Não tem como explicar a alegria que eu tô em ter esse homem aqui. Ele que prega há mais de 25 anos, eu tenho 30, então quando eu tava de fralda esse homem já tava pregando. Mais de 16 anos de pastorado, um homem cheio de Deus. Ele não somente é cheio do Espírito Santo, mas ele vem diretamente de Vitória, Espírito Santo. Uma alegria tê-lo aqui. Meu amigo pastor Rafael Éder, seja muito bem-vindo. Pastor Adriel, que prazer, rapaz, que prazer estar com vocês aqui. E eu tenho certeza que vai ser um tempo produtivo. Sim. Nós vamos alcançar muitas vidas. E dizer que é uma honra muito grande ser amigo desse ministério, Amém. ser seu amigo, da sua família. E nós estamos aqui para somarmos, porque o reino de Deus é progressão, é avanço, é crescimento. E tudo é para a glória de Deus. Você já notaram, né? Já começou o negócio já se pegando fogo, né? Então, não posso também deixar de falar. Pastor Matt, dá uma palavra, fala oi pra galera. E aí, galera, bom dia, tudo bem? We're very excited, muito feliz de estar aqui outra vez em mais uma edição do Faz Barulho Podcast com o pastorzão, pastor Rafael. Você vai ser uma conversa maravilhosa. Então, Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Até porque a igreja El Shaddai hoje, eu posso dizer que é a extensão da minha igreja. Olha, Eu chego aqui, eu fico à vontade. se sente em casa. Em casa, glória a Deus. eu tô na turma e vai ser muito bom. Nós estamos juntos aqui hoje. Vai ser bom. Rafael, nós vamos já entrar. A gente tem várias coisas que nós queremos conversar hoje, Sim. tá? Nós temos um quadro aqui no Faz Barulho Podcast chamado Conte a Sua História, tá? Legal. E, cara, do pouco que eu sei sobre você, você é um sobrevivente. Desde a sua infância até depois de adulto, você é um cara que cada vez que prega tem um ataque de coração. Você que está querendo saber o que é isso, daqui a pouco você vai saber. O homem, na moral, morre toda vez que prega, o cara morre. Né? Que isso, pastor? É isso daí eu queria. Então, nesse momento, eu quero abrir esse espaço para você nos contar um pouco da sua história. Tá. De onde você veio, como é que você chegou aqui. Você está nos Estados Unidos da América, cara. Como é que você é de Vitória, Espírito Santo? Né? Como é que você chegou aqui, sua trajetória no seu ministério, fala um pouco sobre o seu testemunho, seu acidente, etc. Tá? É muita coisa, hein? O espaço é todo seu. Gente, olha só, pastor Adriel, pastor Mateus, a minha história já começou com o abandono. A minha mãe, o nome dela é Marciana Adelaide. Quase Marcilene. Quase Marcelene, por aí, exatamente. Eu tinha 3 meses recém-nascido, ela iria me entregar para uma outra família, né? Naquela ocasião, quando ela estava me levando para outras pessoas me criarem, eu acredito que não existe o acaso e nem coincidência, existe o propósito divino. Absolutamente. Exatamente, naquele trajeto que ela sai da casa dela, com a minha pessoa no colo dela, minha mãe me levando, a minha tia encontra com ela no meio do caminho e pergunta para onde que ela estava me levando. E a minha mãe fala assim que está indo me levar para a casa de uma família. E a minha tia me tomou dos braços da minha mãe, eu totalmente desnutrido, né? É como se eu tivesse jogado mesmo. Meu Deus. E me levou para a casa da minha avó, que no caso é a mãe do meu pai, né? Dona Celina. E Dona Celina, uma senhora que me criou até os 6 anos de idade, e dos 6 anos até os 14 anos eu fui morar com meu pai e a minha madrasta. Ali eu digo que foi um tempo difícil para mim, porque eu vivi assim literalmente um inferno. Porque minha madrasta, ela me amaldiçoava muito, e pelo fato de não ser filho dela, por vezes me chamava de bastardo. E a sua forma de me exortar, eu posso dizer que era assim, que me deixou marcas, porque era tapa na cara, acabada de vassoura. Isso, cara, era uma coisa assim, coisas pesadas assim mesmo. Pesada. E embora ela tinha 2 filhos, né? Eu tenho um irmão chamado Júnior e a minha irmã chamada Rafaela. Então você imagina, o trato era diferenciado. Só para você ter ideia, meus irmãos estudavam escola particular, eu estudava escola pública. Meus irmãos levavam alguma coisa para comer na escola, eu não levava nada. Enquanto comprava roupa para os meus irmãos 4 vezes, comprava uma só para mim. Entende? E você imagina, você pode conversar com as pessoas mais entendidas, que quando se trata de uma criança, um adolescente, se tem uma esponja, onde vai absorvendo tudo. Né? E isso é de suma importância, porque vai acarretar para a vida toda. Exato. Então você imagina, você está na sua própria casa,
tendo de comer dentro da geladeira, mas você não tem liberdade para pegar. Meu Deus. Que situação, hein, Rafa? Era como se fosse assim, ela fazer um pudim, dava para os meus irmãos e falava assim, não, você não vai comer agora não. E acredite ou não, se eu hoje chegar na sua casa, você fala assim, pastor, fique à vontade, como que o senhor quiser. O pudim é seu, cara. Então, assim, eu acabei enfrentando alguns traumas, sabe? Algumas barreiras. E com tudo isso, fui levado a esse sofrimento até os 14 anos de idade. Mas o que é interessante nesse interim de 6 até 14 anos é que uma vez entrou 4 jovens no apartamento do meu pai, onde a gente morava, e um dos jovens fazendo aquelas visitas nos lares, né? Antigamente tinha as tardes de domingo lá no Brasil e fazia as visitas, né? Outros pegavam até suas caixinhas com microfone, faziam os cultos relâmpago. E entraram dentro do apartamento do meu pai e um dos jovens falou assim, olha, você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser pregador do evangelho. Uau. E lembrando, pastor Adriel, pastor Mateus, é que na minha família ninguém era crente. Rapaz, Seu pai, ninguém, madrasta, ninguém. Ninguém. Pelo contrário, a minha madrasta ela se envolvia muito com a questão de simpatia, visitava terreiros, aquela coisa toda. E meu pai viajava muito, então passava mais tempo com a minha madrasta do que com meu pai. Aí você pensa, você ali sofrendo na mão da sua madrasta e você achando que você está sozinho porque é um período que você quer o amor do pai e da mãe. Então, assim, eu não tinha presença paterna e nem a presença materna. Uau. Então, o espaço, a lacuna que eu tinha na minha vida era de sofrimento. Era bem paradoxal com aquilo que a vida ela quer te proporcionar, mas alguém está sendo instrumento, né, para causar maldade. Então, imagina o Rafael Éder criança. A mente estava bagunçada. Bagunçada. E eu me sentia muito amado por essa avó que me criou até os 6 anos de idade. De vez em quando que eu ia na casa da minha avó, era onde que eu sentia o meu refúgio. Era como que fosse a minha cidade de refúgio. E quando eu chegava na casa da minha avó, eu não queria ir embora. Mas por vezes eu tinha que ir, porque estava com meu pai, minha madrasta, né? E o que é interessante, depois que esses jovens visitaram o apartamento do meu pai, o pastor Adriel, o pastor Mateus, é como se fosse acendido uma fogueira dentro de mim, que eu falava assim, rapaz, um dia eu quero ser crente. E toda vez que eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu vi um obreiro de terno e gravata, eu sempre fui apaixonado por terno e gravata, cara. Que top. E eu falava assim, um dia eu vou ser crente. Ninguém era crente na família. Com 14 anos, teve um dia que eu demorei na casa da minha avó, só porque eu cheguei tarde na casa da minha madrasta e do meu pai. Ela me bateu muito. Que isso? Ela me bateu muito, ela me bateu assim, de me deixar mole no chão, só porque eu cheguei tarde em casa, na casa da minha avó, onde eu sentia amado, onde eu me sentia refugiado. Nesse dia, pastor Adriel, meu pai estava em viagem. E eu fugi de casa, cara. 4 horas da manhã, eu fugi de casa. E meu pai chegou de madrugada em casa. Aí eu fugi para onde? Para casa da minha avó, que era um lugar que eu me sentia amado. Nisso, quando eu cheguei lá e falei com a minha avó que eu tinha fugido de casa por causa de maus trato, a minha avó falou assim, olha, eu vou ter que te esconder, porque seu pai vai vir atrás de você. E me escondeu na casa de um casal crente. Uau. Olha só, crente. Então ali era tudo propósito de Deus, né? O seu pai, desculpa, não te cortando, Rafa, o seu pai era também, ele sabia desses maltratos? Sabia. E estava por Mas dentro era um homem também? cego. Era um homem cego que eu chegava e falava assim, eu não chamava meu pai de pai, eu falava assim, Aloysio, poxa, a Regina tá me batendo muito. E ele falava assim, não, espera dar 18 anos que isso vai ser resolvido. Mas esses 18 anos para mim era uma eternidade. 4 anos de sofrimento, né? Imagina, né? Porque quando eu fugi de casa era 14 anos. Você esperar até 18 anos, eu não estava aguentando mais, Claro. né? Então, assim, quando eu fui para casa desse casal, que hoje dorme até no Senhor, né? Meu pai mandou 2 viaturas na casa da minha avó me procurar como se eu fosse um bandido. Uau. E aí, naquele mesmo dia, o meu pai, o próprio pai, falou com a polícia que a minha avó e meu tio tinham me sequestrado, cara. Olha só, o negócio foi tomando uma proporção de uma avalanche. Fui parar dentro do juizado. Quando chegamos lá, meu pai falou que eu estava mexendo com droga
e roubando no supermercado. Sendo que, na verdade, nós estamos aqui no podcast aqui como homens de Deus. Posso te dizer, nunca mexi com droga e nunca fui bandido. E foi a primeira vez que eu chamei ele de pai, que nós estávamos no juizado. Eu falei, pai, o senhor está falando isso de mim, eu nunca fiz isso. E ele falou assim, fecha sua boca, porque senão eu vou te arrebentar. No mesmo dia. Quando foi à noite, pastor Adriel, pastor Mateus, 7h30 da noite eu estava dentro de uma igreja, no mesmo dia. Ou seja, foi um dia muito longo para mim. Fugi de casa 4 horas da manhã. Fui perseguido pela polícia. De noite está no culto. De noite eu estou no culto. Antes eu fui no juizado. À noite eu estava no culto. E aí, antes do pregador começar a pregar a mensagem, eu estava sentado do lado esquerdo da igreja, tinha um obreiro chamado Milton Rocha, que dorme no Senhor também. E eu falei assim, como que eu faço para ser crente dessa igreja? Ele falou assim, tá vendo aquele homem que vai começar a pregar agora? Eu sei. Então, depois que ele terminar de pregar, você levanta a mão e aceita Jesus. Falei, só que a minha sede era tanta, pastor Adriel, tanta. Era como se fosse assim, eu preciso me libertar, é como se eu tivesse amordaçado, preso, sabe? Debaixo de Desespero, né, mano? desespero. Tinha que sair de algum jeito. Exato. Se livrar de algum jeito, E sem falar que os primeiros meses eu pensava de alguma forma de fazer uma maldade com a minha madrasta. Eu queria dar o troco para ela. Sim. Ao mesmo tempo que eu queria dar o troco para ela, eu queria me libertar daquilo. E aquilo foi justamente falar assim, eu vou para a igreja. E aí o Milton Rocha, o obreiro, foi até o ouvido do pregador e falou, ó, tem um rapaz que quer aceitar Jesus. Lembrando, eu tinha 14 anos. Aí o pregador falou assim, olha, fala com ele para esperar eu pregar. Aí ele levanta a mão e aceita Jesus. Uau. Aí eu falei assim, não, mas eu quero agora. Você espera porque eu quero agora. E quando o pregador me convidou, antes de pregar, só pelos louvores e pelo que eu já queria, pastor Adriel. Acredite, já que você está me vendo aí no podcast, existem situações dentro da igreja que não é o louvor e nem é a mensagem daquele dia que vai falar com a pessoa. Ela já vem quebrantada de casa e já preparada para isso. Uma decisão, cara. É uma decisão. Inclusive, eu quero falar para os pregadores, pastor Adriel, pastor Mateus, que quando fazer o apelo, existem pessoas que durante a ministração de um louvor e de uma pregação, elas já aceitaram Jesus, já renovaram a aliança, só falta uma coisa, só confirmar daquilo que já foi brotado no coração delas. Exato. Então foi o que aconteceu comigo, eu só queria confirmar que eu já era de Deus. O pregador não entendeu nada, o professor, mas como assim? Eu nem peguei. O cara tá achando, cara, a minha introdução foi a melhor introdução. A melhor introdução que eu já fiz. O cara já aceitou Jesus só na introdução, na paz do Senhor. Exatamente. E eu queria só confirmar que eu já era de Deus. Sim. Que a minha vida já estava na mão dele. Então, o que ocorre? Aceitei Jesus com 14 anos e a minha sede foi tanta que com 17 anos eu já estava pregando o evangelho. Rafa, vou abrir uma parênteses aqui. Você Vamos lá. é um pregador exímio. Obrigado. Então, de tudo que nós ouvimos aqui, você está vivendo uma situação horrível dentro da sua casa, com a sua madrasta, com o seu pai. Você recebe uma palavra de Deus no meio desse caos, né, mano? E sem falar que, por vezes, o demônio pegava o corpo da minha madrasta e dizia que ia me matar. Uau. Olha isso, mano. E eu não entendia isso, essa questão, quando uma vez ela estava endemoniada, que ela falou assim, eu vou te matar porque você vai tirar muitas almas do meu reinado. Uau. Eu não conseguia distinguir. Você não sabia o que era isso. Que reinado, mano. Você tá... Que reinado? Que almas do meu reinado? Então, assim, de repente alguém que está me ouvindo aí está afastado do caminho do Senhor. Para aí, foi isso aí que eu ia falar. Você é um pregador top. Sim. Existem várias pessoas nos assistindo que estão vivendo a mesma situação que você vive. Sim. Que viveu e, né, hoje você venceu. Venci. Quero que você dê aquela palavra, mano. Olha ali, diretamente no olho do povo que tá em casa. E aquela palavra de esperança, quem tá passando essa situação, ela consegue vencer também. Vamos lá. Olha só. A Bíblia Sagrada diz que tudo é possível àquele que crê. Aí, ó. A partir do momento que os jovens foram na casa do meu pai e disseram assim, que eu iria ser um pregador do evangelho, eu peguei aquilo como que, na verdade, uma porta de escape para a minha vida. Embora na minha família tinha gente macumbeira, gente católica, gente distanciada de Deus, eu falei assim, eu posso ser diferente. Sabe, eu não quis ficar com aquele vitimismo. Eu falei assim, eu vou ser diferente. Um exemplo, o amor que eu não recebi do meu pai e da minha mãe, eu falei assim, eu vou amar as pessoas. Perfeito. O abraço que eu não recebi da minha família, eu vou abraçar as pessoas. Eu fiz totalmente diferente.
Porque por vezes as pessoas falam assim, não, eu fui muito maltratado, as pessoas não sabem o porquê que eu sou ignorante, é porque muita gente foi ignorante comigo. Não, você não tem que ser o que as pessoas fizeram com você. Isso cabe à sua decisão. Já que você está me vendo aqui no podcast, você pode sim ser um ser humano melhor do que as pessoas da sua família. Aliás, dentro desse podcast, quero deixar uma coisa bem clara para você. Se tiver algum ciclo de maldição dentro da sua família, através de você, ele pode ser quebrado. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse podcast. Olha, através de você, ciclo de maldição hereditária pode ser quebrada. Talvez, porque meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai foi assim. Sim, mas você pode ser diferente. Ciclo de maldição de bebida, maldição de droga, maldição de prostituição. Tudo pode ser quebrado através da sua decisão, como foi na minha vida. Pastor Adriel, pastor Mateus, eu decidi ser uma bênção. Claro que é tudo uma construção. Já que a gente está aqui como pastores e tem que usar a Bíblia, Sim. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até o dia ser perfeito. Eu sempre digo, pastor Adriel, que nós somos que nem obra de prefeitura. Obra de prefeitura? Como assim, pastor? Explica essa daí. Vambora. É que é uma obra que nunca acaba e sempre está em construção. Assim somos nós na presença de Deus, que a obra de prefeitura nunca acaba Calma. e sempre está em construção. Então você não espera ser perfeito para se entregar para Deus. De repente você está falando assim, pastor, minha vida está uma bagunça. Cá para nós, Jesus é o maior ajeitador de bagunça que eu conheço. Só entregar a vida para ele que ele dá jeito. Tá vendo, mano? Pregador, né, cara? Em todo instante. Rafael, pastor Rafael, o seu testemunho me fez eu lembrar de algo muito interessante. Tem um livro que eu gosto muito chamado Um Espetáculo Diante de Deus, História de Christopher Love. Sim. Um pregador que pregava na Inglaterra. Ele estava na cadeia. O livro começa assim, com a carta que a esposa dele escreveu para ele. E ele creio que na noite antes, né? Porque era o dia da execução dele, o próximo dia. Porque ele foi preso por incitação religiosa. Sim. Ele talvez escreveu uma carta preocupante. A carta da esposa ele diz assim: amanhã, quando você acordar, você vai se preparar para o seu casamento. Uau. Ela falou assim: não preocupa com sua esposa e com seu filho. Não sabes tu que Deus é o pai do órfão e esposo da viúva. Vai e prepara para o seu casamento. E você falando aí, na ausência de amor e afeto do seu pai, afeição do seu pai, da sua mãe, Deus foi aquilo que você mais precisava. Exatamente. E na preparação, tudo encaixou no chamado do seu ministério. Deus já estava falando: eu sou seu pai, eu vou cuidar de você, eu sou aquilo que você mais precisa. E isso me inspirou tanto, porque realmente as pessoas às vezes não entendem que Deus não é mais do que Deus, Ele é nosso pai também. Ele é o que nós precisamos acima de todas as coisas. Exatamente. Eu tenho uma filosofia comigo, eu sou formado em filosofia também, e a filosofia que eu tenho para a minha vida é o seguinte: Deus é mais do que tudo que eu já vi, vai além do que eu penso e ultrapassa aquilo que eu chamo de limite. Uau. Esse é o nosso Deus. Olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse podcast. Aleluia. Tá? Deus está aqui. Então, dentro das suas palavras, tratando-se da biografia, né, desse escritor, o que a gente pode deduzir? É que, por vezes, as pessoas acham que Deus é abstrato, que Deus está dentro de uma caixinha, quando, na verdade, Deus não tira folga, Deus não tira férias, Deus não está numa cadeira de balanço, de frente para uma praia, dizendo: não, vou ficar uma semana de folga, não. Deus está 24 horas cuidando da gente. E, por vezes, pastor Mateus, já mediante a sua colocação, eu pedi a Deus para me dar um abraço. Uau. E eu sentia literalmente como se alguém estivesse me dando um abraço, porque eu queria ser chamado de filho. Não era muito. Eu só queria ser chamado de filho. Sabe? Meu pai nunca sentou comigo num sofá para falar assim: vamos ver um futebol. Tanto é que eu nem torço para ninguém. Olha só como que você carrega isso para a vida toda. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: você torce para quem? Para ninguém. Te apresento o Flamengo, se você quiser. Inteligente. Se você quiser um time ganhador, por favor, né? Continuamos. Pode continuar, pastor. E é isso. Então, de fato, essa profundidade do amor que eu fui sentir foi de Deus. Foi de Deus. E a única pessoa assim que eu me senti amado de verdade, tratando-se de família, foi a minha avó. Tanto isso é algo tão marcante na nossa vida, que a minha avó sempre chama ela de mãe. Uau. Sempre. E para melhorar, eu era tão necessitado desse amor, desse carinho, que eu dormia com a minha avó.
Sabe, era como se eu tivesse sido protegido por ela. E é interessante que o momento que Deus tirou a minha avó de mim foi exatamente na semana que eu conheci a minha esposa. Olha que Deus, cara. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Então, assim, me converti com 14 anos e 17 anos eu comecei a pregar o evangelho com uma sede, assim, lá em cima e, de repente, eu comecei a fazer visitas, os jovens vindo atrás de mim, já com espírito de liderança, cara, que eu não sabia, eu falei, como assim? Porque até então, eu era um jovem calado, que alguém fazia pergunta, eu, sim, não, porque eu nunca tive direito de fala dentro de casa. Sim. Mas Falar era um pecado quase, né? era um pecado, é. Então eu era um menino muito retraído, e agora dentro da igreja Deus faz nascer esse pregador. Assim, mas como assim? Sabe, de eu pegar um texto da Bíblia e falar assim, nossa, eu vou falar isso aqui, aquela vontade de falar. Outrora eu era calado, e agora Deus me faz falar, né? Eu me lembro que nas minhas primeiras oportunidades, quando eu dava uma saudação na igreja, os obreiros que estavam dirigindo o culto falavam assim, ó, tá aí um pregador, tá nascendo um pregador. Uau. E eu sentava assim, mas como assim? E era tudo muito novo para mim. E então fui levado a começar a pregar o evangelho, uma turma de jovens atrás de mim, 14, 15 jovens. Eu não era presidente de jovem, não. É porque eu fazia campanhas evangelísticas na casa de pessoas. Do mesmo jeito que fizeram com você, né? Foram na casa do seu pai lá quando você tinha 14 Isso. anos. Olha Você- só como que as coisas vão se reproduzindo. Cara, lindo isso, né, Raul? Engraçado, eu nunca tinha parado para analisar dessa forma, porque eu fui visitado por 4 jovens e depois realmente Uau. os jovens começaram a ir atrás de mim e começamos a ganhar drogados, prostitutas, cachaceiros. E era um trabalho assim, evangélico como de Jesus mesmo, sabe? Que passava de aldeia em aldeia. Você ia atraindo Nas pessoas. cidades, nos bairros. Exatamente. Cara, que lindo. Você vê, quantas pessoas, né, cara, que hoje estão vivendo uma situação talvez similar, né? E não conseguem ver uma saída, cara. É, Não conseguem ver uma saída. A gente gosta sempre de falar que nós somos os mais improváveis, né, cara? improvável. Hoje, no lugar onde nós estamos, né? Pô, cara, Boston, Estados Unidos, assim. Talvez você vai assistir esse podcast, você não tá em Boston, mas É. tá numa situação extremamente, assim, difícil, Precária. precária, mano. Mas tem saída, mano. Tem solução, Ralf. Pastor, e isso é tão verdade, que eu sempre digo o seguinte: as pessoas mais pisadas, mais maltratadas, mais improváveis são essas que Deus tem um propósito. Acredita. Quer ver? Vamos falar de Bíblia. Eu tô rindo, cara, porque é engraçado que a pessoa fala, tem que passar pelo funil, tem que passar pela moeda, tem que passar. Tipo assim, parece que quanto mais quebra, mano, é aí que Deus vai usar. Não precisava ser assim. Cá pra nós, a gente Sim. podia reclamar um pouquinho com Deus e falar, não precisava Aham. passar tanto. Mas parece que é Deus preparando, né, cara? Porque a gente sabe que a gente vai. Às vezes eu sento no meu escritório, cara, e eu ouço cada coisa, mano. Eu falo assim, graças a Deus que eu me preparei pra isso. Exato. Porque se não tivesse me preparado, as perguntas que o jovem joga assim, que eu falo, meu Deus do céu, cara. Sem preparo nenhum, e, cara, esses jovens iam comer a gente vivo, cara. Rapaz, é uma verdade tão incontestável que você está falando, porque hoje a demanda de jovens com traumas dentro da igreja é assustador. Sabe por quê? Já está constatado, o número de separação de divórcios cresce avassaladoramente. Cresce muito. Com isso, atinge os filhos, acarretando, consequentemente, a questão do trauma da infância. E hoje eu falo como pastor, porque eu sou vice-presidente de uma igreja, né? Assembleia de Deus Nações para Cristo, lá em Vitória, Estado do Espírito Santo, no Brasil. Eu posso te dizer o seguinte, é que hoje, o Rafael que foi curado, eu consigo curar as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a pessoa senta e fala do problema dela, eu falo assim, já passei por aí. Yes. Vou te dar a receita, como é que você vai sair dessa. Entende? E às vezes a pessoa vem com aquele vitimismo assim, não, eu não sou porque eu sofri, não sei o quê. Não, eu também sofri. Também passei por aí. Exato. Então, o Rafael que você vê, porque às vezes as pessoas elas veem o seu progresso, mas não vê o processo. Uau. Aí eu tenho uma outra frase para você, já que o pastor Adriel falou aqui essa questão do sofrimento, da moeda, do funil, do tsunami, maremoto, terremoto. Não precisava ser isso tudo, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas anota aí, na sua mentalidade humanística, só cresce quem tem história, cara. Uhum.
Então, quando você vê alguém sobressaindo, a gente tem que ter humildade, apertar a mão do cara e falar assim, cara, parabéns. Porque se você está alcançando esses níveis, esses patamares, avançando, progredindo desse jeito, é porque você tem uma história com Deus. O problema é que as pessoas só veem o presente e não sabem do preço que você já pagou lá atrás. Uau. Né? Numa linguagem bem pentecostal, as pessoas não sabem o preço que você pagou em oração, vigílias, montes, renúncias, cara. Renúncias. Porque dentro do mundo espiritual isso tem um peso muito grande. Sim. Sabe? Da escolha que você tem de fazer a maldade ou a bondade. Isso para Deus conta muito. Vamos para a Bíblia de novo, que vai ser um bate-papo assim. Claro. Sim, pode ser? Claro. Demais, aí. O profeta entra e fala assim, Ezequias, você vai morrer. Então, Lembra dessa passagem? Lembro. Aí o texto diz assim que Ezequias vira para a parede, porque é uma época que não tinha bloco de nota, não tinha celular, não tinha iPad, iPod, iPod, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Né? Quando ele olha para a parede, aí o profeta está saindo. Era na parede que eram feitas as anotações de quantas guerras e batalhas ele tinha ganhado. Aí Ezequias, então o senhor vai me matar? Eu vou morrer? Vai, Ezequias, só um minutinho. Eu venci essa guerra aqui no teu nome. Eu venci essa batalha aqui no teu nome. O senhor vai me matar? Então, trazendo dentro de uma conjectura, imagina que Deus falasse assim com o anjo da contabilidade. O anjo, ele está falando que ele venceu guerra e batalha. Vem, quanto tempo que ele merece ficar ainda na terra? E o anjo fala assim, tá merecendo 15 anos. O profeta nem bem sai. Volta, profeta. Mas para quê? Estou dando mais 15 anos de vida para ele. Então, por vezes, pastor Adriel, pastor Mateus, aquilo que nós realizamos para Deus, no mundo espiritual tem um peso tão grande, capaz de prolongar os nossos dias na terra. Sim, eu acredito que se hoje estou vivo, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco do meu marca-passo, do que aconteceu, se eu estou vivo, eu acho que tudo isso é fruto da minha dedicação ao reino de Deus. Cara, é impressionante isso, né? Porque a gente nunca pensa... Na verdade, o passado hoje na igreja é visto como algo tão feio, tão tenebroso. É. Esqueça seu passado. Eu sou culpado disso. Quando eu prego, esqueça seu passado. Deus é dono do seu passado, tal. Seu passado não te define e tal. Mas, cara, vamos olhar aqui na base do negócio mesmo, o nosso passado nos define completamente. Completamente. Ele não pode nos segurar, ele não pode nos prender. Mas, cara, todos os erros, todos os acertos, cara, nos definem ao extremo. O senhor lembra que eu preguei aqui na conferência Primícia, que eu falei? A nossa identidade, ela não deve estar em quem nós éramos, mas em quem nós somos. Agora, obviamente, que aquilo que aconteceu no passado serve de combustível e trampolim para nós chegarmos onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E serve de referência, Rafa, porque tem coisas que, cara, no passado eu fiz bem, quero repetir aquilo. Mas referência, mano, eu olhei, opa, que dali não deu certo. Não é que eu vou esquecer, mano, é que eu não vou fazer novamente. Exato. Entendeu? Cara, isso é extremo. O pastor Tel Hayashi, mano, que é uma das nossas referências aqui, pastor da Zion Church em São Paulo, ele define o legado, ele falou assim, não existe legado sem história. Você quer ver uma geração futura dar certo? Fala pra ele de onde nós viemos. É isso aí. É sobre isso. Cara, eu tava conversando com o Josafá também, que é o secretário dele, o assistente dele, falando, mano, todo dia o Theo acorda, os meninos vão dormir contando sobre a história de como a mãe dele virou missionária no Brasil, como que a igreja Monte Sião foi criada, como que o Dunamis foi criado e etc e tal. E não existe legado futuro sem a história ser contada, mano. De onde nós viemos. Cara, a gente não apareceu aqui, Rafa. É isso. Você tá aqui, prega 16 anos. Sim. Cara, você não apareceu, mano. Exatamente. Até nós nos encontrarmos ano passado, cara, uma história aconteceu. O pastor Mateus, cara, o pastor Mateus Japão, já foi militar, já foi tudo. Eu, cara, já passei, já sofri o que tive que sofrer nesse país. Pra estarmos todos aqui hoje, cara, nesse podcast, contando a história pra galera. Esse sincronismo de Deus é maravilhoso, né? Cada um com a história. Eu fui apresentado pelo nosso amigo Daniel. Daniel, o maior sponsor da El Shaddai Church. Exato. Não, da história. E o Dani falou assim, quando eu estive com o Daniel, ele falou assim,
Rapaz, você tem que ir na El Shaddai e contar seu testemunho, você tem que estar com essa igreja, porque é uma igreja de história, e você contando a sua história, isso vai ser maravilhoso. E olha nós aqui hoje, né? 3 pastores, um podcast, contando a sua história, e o nome do Senhor sendo glorificado, o inferno envergonhado, e sendo honrado diante dos homens. Rapaz, é mais que isso. Pastorzão, nós aprendemos sobre a sua história. Amém. Você passou um momento extremamente difícil, mas hoje, cara, referência para todos nós, Obrigado, pastor. né? Como eu já disse aqui, vou repetir de novo, as suas pregações, cara, são extremas. Amém. A batida na perna, a icônica, com certeza. O pessoal eu tava na conferência Primícias, o Lucas Gomes, o pastor Sim, Lucas, do sim. 33, olhou pra mim e falou, cara, a perna dele não tá doendo, não? Eu falei, cara, não preocupa não, eu já fiz essa pergunta. Pra quem não conhece, eu vou depois bota um link aqui, o diretor, joga um link aí de uma, a gente vai jogar um vídeo do pastor Rafael batendo na perna, Vaz. Você não é o que os homens dizem que você é. Você não nasceu para viver nessa areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você se afunda. O Senhor está dizendo, eu curo a tua alma hoje. O que ninguém na tua família foi, você vai ser o primeiro. Vem algo inédito por aí nesta família. Lá vai, ei, mulher estéril, você que está aí. Nós estávamos em reunião na hora do almoço hoje, e Deus falou comigo de esterilidade. Eu abro a tua madre agora. Sai. Igual o Eliezer e a Ju falaram assim, a sua sequência é de quanto? Eu falei, nunca contei. Não, vou ter que olhar o vídeo e vai contar essa sequência aí. Às vezes é 5, às vezes é 7, depende do momento. Eu acho que mais intensidade, mais tapa. Mais revelação, mais tapa. Já a revelação é forte, é um 7 tapa, cara. Vocês vão assistir, daí vocês vão ver o que eu vou falar. Então, aprendemos a sua história, mas tem um grande porém aí, Rafa. Uhum. Você, além disso tudo que você passou, mano, você ainda descobre aos 22 anos, Isso, né, 22 anos. que tinha um problema, cara, fatal. Então, eu quero deixar você entrar nessa situação Tá pra joia. gente, por favor. Eu morava com a minha avó era cega, olha só, uma casa humilde, de 4 cômodos, parede rachando, chão grosso. Então, por vezes, eu me virava para levar um sustento para dentro de casa, né? Já fui ajudante de padeiro, ajudante de serralheiro, já vendi churrasquinho. Mas, nessa ocasião da sua pergunta, eu tinha conseguido um trabalho como motorista profissional dentro de uma empresa chamada CST. No dia que fazia 3 meses que eu estava na empresa, vencendo a experiência no trabalho, meu chefe me chama e fala assim, a partir de agora nós estamos assinando a sua carteira, você vai ser funcionário da empresa. Rapaz, eu falei assim, que maravilha, agora eu vou poder dar uma condição melhor para minha avó e para minha casa. Quando é de tarde, No mesmo dia. no mesmo dia, de manhã, assinaram a minha carteira. De tarde, meu chefe, chamado Fábio, fala bem assim, tem como você buscar uma assinatura com supervisor na área tal? Eu falei, tem. Eu peguei um gol bolinha, e fui lá. Eu estava dirigindo, me deu uma dor de cabeça muito forte, fiquei cego momentaneamente e desmaiei. Quando eu desmaiei, a minha perna direita pesou em cima do acelerador, pastor Adriel, e o carro ganhou velocidade. O carro bateu numa árvore, as ferragens entraram para dentro, né? E naquela ocasião que entrou, só não pegou minhas pernas. E aí quando eu acordei com o meu supervisor colocando a mão no meu peito, o corpo de bombeiro cerrando a porta do carro com a serra elétrica, Meu Deus. e o meu supervisor dizendo assim, Deus está aqui dentro. Porque ele era da Batista. Olha o que ele falou. Deus está aqui dentro. Deus está aqui dentro. E naquela ocasião, eu fui levado para o hospital. Me colocaram no chão, porque era um hospital público. Sim. Me colocaram no chão. O meu rosto estava inchado, porque na hora do impacto, o meu rosto bateu no volante. Fiquei com o rosto muito inchado. E o meu peitoral também, o cinto, aquele impacto do cinto,
o peito ele ficou inchado. Quando me colocaram no chão, eu sem abrir os olhos, alguém coloca a mão no meu ombro e diz assim, acima de te dizer o Senhor, a partir de hoje eu estou te aposentando, porque você vai trabalhar só na minha obra. Cara. Só na minha obra. Lembrando que eu comecei a pregar com 17 anos, para 22 anos, já tinha 5 anos que eu estava pregando. Sim. Deus sempre usava os profetas falando que me queria na obra. Só que você não leva tão a sério, porque com medo do que as pessoas vão falar. Entende? Ah, não, só que é a obra, aquela coisa toda. Sim, sim. E aí, pastor Mateus, pastor Adriel, chegou uma doutora chamada doutora Flávia Pezin. Ela falou assim, uma moça nova, ela falou bem assim, isso é problema de coração. Um outro médico, um altão, falou bem assim, impossível, ele só tem 22 anos. Ela falou assim, vamos fazer o eletrocardiograma. Fizeram 2 eletrocardiogramas, o exame ergométrico, o exame do eco e o exame do Holter, que é um aparelho que fica 24 horas. Acusou um bloqueio atrivicular. Foi como se houvesse um bloqueio de 2º para 3º grau, que era para provocar uma morte na hora, instantânea. Era para ser infarto. Na hora. E até hoje não sabe se explicar o porquê que eu não morri. E aí foi onde que disseram a senhora, vamos ter que colocar um marca-passo no seu coração. Meu Deus. E aí colocaram, né, como vocês falam no inglês, o pacemaker, né? E aí, só para salientar para vocês, eu parado, pastor, meu batimento é 34 por minuto. Meu Deus. Quando eu estou pregando, Que já é pouco, né, mano? já é pouco. Então, olha só, ele sai de uma extremidade à outra. Sai de 34 eu parado, e quando eu estou pregando, dependendo do clima espiritual, igual da El Shaddai, vai a 230 por minuto. Eu sofro uma parada cardíaca toda vez que eu prego. E como que eu sei? É que aqui no aparelho, toda vez que eu prego, fica registrado o dia, a hora e os batimentos. E sem falar que hoje eu sou estudado pelo Medical Boston Center, Hospital dos Estados Unidos, e também pela França, porque não existe um ser humano que o batimento vai a 230 por minuto. E consegue viver, né? Ah, é. E detalhe, o médico falou assim, ele não é crente, né? Ele falou assim, Sr. Rafael, o senhor é uma incógnita. Eu falei assim, mas por quê? Toda vez que é porque de 6 em 6 meses eu faço uma revisão. Ele coloca um aparelho aqui por cima e é feita a leitura. E a cada 10 anos eu abro o peito e troco o aparelho. Eu já estou com o 3º aparelho. Uau. Que eu coloquei com 22 anos, troquei com 32 e agora tem 1 ano que eu acabei de trocar, que é o 3º aparelho. E ele fala bem assim, toda vez que o senhor prega, é como... Prega não, ele fala trabalha. Toda vez que o senhor trabalha, o senhor morre e ressuscita. Aí eu falei com ele assim, olha, ô doutor, de morte a gente entende, mas de ressurreição é só Jesus que entende. E para melhorar, olha o que ele fala. Alguém que não é crente, olha o que ele fala. Por que eu digo para o senhor uma incógnita? É que o seu trabalho acaba produzindo vida no senhor. Uau. O senhor não pode parar de trabalhar. Em outras palavras, está dizendo, não para de pregar, não. Se parar de pregar, Deus vai te levar. Uau. E, Rafael, então, para nós entendermos e para os ouvintes entenderem, você hoje tem o marca-passo. E o marca-passo. Toda vez que você prega, mano, é como se fosse... Morre e ressuscita. É um milagre. A cada pregação é um milagre acontecendo. Cara, você tinha que... Isso tem que ser dito em todos os lugares, cara, que você passa. Não, tem cardiologista que está no ambiente, às vezes eu estou pregando, e tem cardiologista que fala assim, pastor, assim, porque eu deveria pregar conversando, pastor Adriel. Aí vocês já viram aí como é que é abatido na perna, o corre-corre? Coloca depois ainda o Shaddai aí. É a minha primeira vez, então, que eu assim, vai bater isso. Quando eu olho, é pastor Adriel na batera. Pra cima, batera! Então era para mim pregar conversando. Eu não consigo. Então, assim, é onde que os cardiologistas, quando estão presentes numa ministração minha, falam assim, posso ver o local? Porque para eles, de fato, é uma coisa que não estão acostumados. Eles acham que às vezes é mentira. Exato, sim, é impossível. Você que está aí em casa aí, depois você coloca como que é feita uma cirurgia de marca-passo e veja como que uma pessoa com marca-passo atua. Ele conversa. É assim, mais ou menos assim, minha pregação tinha que ser assim, meus irmãos, Ezequiel, de frente do rio Quebar. Já cansei só de... Já cansei. É isso. Pastor, que milagre então, né? E são 25 anos pregando já o evangelho, Cara, 16 de pastorado,
E eu digo uma coisa assim, sabe, pastor Adriel, pastor Mateus, eu me realizo no culto, cara. Eu vou para cima como fosse minha última ministração. E independente de quantidade de pessoas, que inclusive, já que tem pregadores nos ouvindo, Sim. você nunca pode pregar para número de pessoas. Prega para a noiva do Cordeiro. Seja fiel a essa noiva. Pode ser um ambiente de 10 pessoas, ou de 1.000, ou de 10.000, como eu já encarei, mas seja sempre aquele que vai entregar o melhor para a noiva do Cordeiro. Não tenha mensagem para ambientes. Para a noiva do Cordeiro, entrega sempre o melhor. Uau. Que palavra. Amém. Amigo, esse milagre é assim, é extraordinário. Você falou que, né, eu nunca sei se pode ser minha última pregação, isso é uma realidade, na verdade, né? Sim. Cara, isso é uma realidade, para todos nós é uma realidade, mas para você Mais aí. é mais ainda. Mais aí. Pastor, e sem falar, pastor Adriel, já que o senhor está tocando nesse assunto, por várias vezes eu senti a ânsia da morte, tá? Já aconteceu dos meus lábios ficarem rosto Durante a pregação? Sim, a minha esposa já mandou tomar o microfone da minha mão, que eu estava morrendo no altar. Literalmente morrendo no altar. Uau. Isso é constante na minha vida. Sentir a presença da morte. E por vezes até os profetas me entregar. Uau. Então parece até que Deus deixa eu sentir a presença da morte, mais ou menos em outras palavras, dizendo assim, ó, eu estou aqui, estou cuidando de você. Uau. Eu ainda mando na morte. Então é como se Deus quisesse mostrar para mim que de fato eu sou dependente dele, sabe? E eu me realizo em cada pregação. Independente de ser na praça, porque eu tenho um trabalho de praça, né? Eu já vi uns vídeos, legal. Eu já viu, né? Já vi. Então, eu tenho um trabalho no presídio já há 11 anos. Eu tenho um trabalho de praça, além do meu ministério de trabalho de praça, o trabalho da minha igreja também nas praças. Então, eu sou um pregador que eu gosto de atuar muito nesse trabalho social também. Sem falar das questões que a gente ajuda as periferias com cesta básica. E não tem nada a ver com a minha igreja, tem a ver com o meu ministério, sim, sabe? Aquilo que Deus tem abençoado no meu ministério, eu quero ser um manancial na vida das outras pessoas. É porque um poço só abastece o dono do quintal, mas manancial, a benção fica retida só em você. Você transmite a outros. Pegou? É inteligente, está entendendo. Fica esperto aí, hein? Fica esperto. Você tá ouvindo podcast, cozinhando aí, fazendo janta? Fica esperto. Pastorzão, eu tenho uma curiosidade. Creio eu que toda pessoa que começa a pregar, você falou muito sobre sua experiência pregando, tem uma pregação que ele sente aquele selo, aquela confirmação de que Deus chamou você para isso. Creio que o pastor Adriel já teve esse momento, eu já tive esse momento, onde eu falei, uau, certamente Deus está comigo, eu creio que realmente o chamado não é meu, mas é de Deus. Qual foi este momento pro senhor, pastor? Enquanto você estava pregando? Tipo assim, quando o senhor era jovem, 17 anos, antes do acidente, depois? Eu falo para você o seguinte, antes do acidente, eu já era maravilhado com o que Deus estava fazendo na minha vida em vista do que eu era naquela época. Então, na minha concepção, parece que eu já tinha alcançado o ápice. Mas teve um dia que eu fui num evento onde estava o pastor Gilmar Santos pregando. Vocês conhecem, né? Cara, O pastor Gilmar Santos pregando, ele contou uma experiência do ministério dele. Pastor Mateus, eu caí na besteira de falar assim, Deus, já que o senhor deu experiência para ele, dá uma experiência também, porque eu estava dentro do ginásio, falei assim, eu quero uma experiência também, porque até então, eu achava que eu já tinha visto de tudo. Foi aonde que aconteceu esse acidente automobilístico, e ali para mim foi marcante. Foi tão marcante que por vezes quando eu estou contando meu testemunho, eu falo bem assim, Deus, o Senhor é surreal. Olha o que o Senhor fez para me atrair para mais perto do Senhor. Então, eu não fico impactado com o evento que eu estou pregando, né? Eu olho isso mais como assim, olha onde que eu estou. Olha onde que eu cheguei. De onde eu saí, né? De onde eu saí, sabe? Porque você acaba lembrando o que você comia 20 anos atrás, 25 anos atrás, e o que você come hoje. O ambiente que eu estava de sequidão, de escassez, de solidão, de ódio, para onde Deus me colocou hoje. Hoje, além da minha família, como esposa que eu tenho, mas hoje eu me realizo, sabe, onde em cada igreja que eu prego.
onde eu me sinto amado. Por exemplo, a igreja El Shaddai, eu me sinto amado por vocês. Amém. Pastor Ezequiel, quando me verem, Deus da glória, alta periculosidade. Então eu me sinto amado, sabe? Pastora Marcelene me abraçando, o senhor, o pastor Mateus, um abraço gostoso, forte que ele dá. Então eu falo assim, poxa, hoje eu estou me sentindo amado. Por mais que você não está todo dia com as pessoas, você não fala com elas todos os dias, mas cada encontro vira uma festa. Cara, É sobre isso, glória a Deus, pastor. entendeu, amigo? Pastor Rafael, Amém. você tem pregado já há décadas. Sim. E todos nós somos pregadores mais novos, né? Sim, sim. Não tô querendo, né, denunciar a sua idade, Vaso. Não, ainda bem que eu fiquei careca, aí dá... é igual a gente, O entendeu? pessoal não sabe se é velho, se é novo. Mas pela sua experiência, né, de longos anos de pregação, eu queria que agora você tirasse alguns minutos para você dar alguns conselhos para esses pregadores que estão começando agora, Sim. né? Nós conversamos sobre algumas coisas legais toda vez que você vem aqui. Dessa vez agora parece que a gente estreitou mais ainda o laço, né? Verdade. Cara, uns bate-papo muito legal. Mano, sobre tudo. Sobre questão financeira, sobre mesa. Sim. Cara, né? Hoje nós vemos tantas pessoas que se perderam no meio do caminho, cara, Infelizmente. por causa de bens materiais, por causa de status, de influência e tal, né? Bom, você, cara, hoje talvez está vivendo o melhor momento do seu ministério, Melhor momento. né? Com a relevância e tal, e com o Espírito Santo de Deus te usando. Qual que é o conselho que você dá para esses pregadores que estão começando agora? Qual que é o segredo de você ter longanimidade, né, mano? No ministério, Essa é a palavra. a constância. Que o que a gente mais vê aí é pregador meteoro, né? Uma hora tá lá em cima, Depois do outra nada. hora do nada, uma estrela cadente, né? Então, qual que é o segredo? E se tiver segredo, né? Porque às vezes não é segredo, Aham, né? Sim. Mas qual que é o conselho que você dá para esses pregadores que estão começando agora? Por vezes, eu ouvi alguém dizendo bem assim, você vai chegar lá. Essa afirmação, ela sempre me intrigou, sabe, pastor Adriel, pastor Mateus? Chegar lá onde? E quando eu perguntava, a pessoa falava assim, no congresso tal, no lugar tal. É como se o ministério que Deus nos dá tivesse uma limitação de você chegar a um determinado evento ou um determinado lugar. Já que nós estamos aqui como pastores, vamos citar a Bíblia para a gente trazer uma resposta concreta. Vocês lembram de Marcos capítulo 2, quando tem 4 homens que carregam um paralítico e levam até a casa onde Jesus estava? A casa estava cheia. Ela estava tão cheia que não tinha lugar nem na porta, lembra disso? Quando os 4 vêm com o paralítico, quem está na porta não deixa ele passar, porque eles alcançaram o espaço da porta, quando na verdade quem está carregando o paralítico não quer o espaço da porta, só quer chegar até Jesus, para que o paralítico possa voltar a andar. E ali, naquele momento, é onde que eles encontram uma porta de escape, que é no telhado da casa. Lembra disso? Sim. Não quero falar do milagre, não quero falar da porta do telhado, mas eu quero falar de quem está na porta da casa e que não quer deixar os 5 passar. Tem pessoas que só porque conquistaram um espaçozinho, eles acham que aquele espaçozinho já é tudo, quando na verdade é limitado. Esqueceram que o segredo é Jesus, que é o ilimitado. Porque quando você tem Jesus, você vive uma vida de novidade. Então, quando as pessoas falavam assim comigo, você vai chegar lá. Eu falava, mas chegar lá onde? No evento tal, eu falo assim, e daí? Porque quando você chega num determinado evento, acabou. Você chegou no limite. O que vem depois disso, né? O que vem depois? Então eu sempre tratei o seguinte, eu quero viver cada dia como se fosse uma novidade e viver dentro do propósito de Deus. Sim. Tem uma dupla chamada Gislane e Milena. Conheço. Conhece? As músicas maravilhosas. Exatamente. Não conheço pessoalmente, mas... Sou padrinho de casamento das duas. São como minhas irmãs. Essa é um louvor que fala bem assim, só quero o que Deus quer, só vou aonde Deus quer. Uma das composições delas. É interessante que elas são do meu estado, né? E olha que interessante. Quando eu ouvi essa canção, eu falei assim, é isso que eu quero viver. Eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça. Então, pastor Adriel,
De repente, nós estamos falando agora para jovens pregadores que têm até mesmo indagações a respeito da sua chamada, quando, na verdade, eles estão sendo levados pelo que a massa fala. Você tem que ir, na verdade, na contramão disso. Não ser o que as pessoas querem que você seja, você tem que ser o que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu tenho que pregar no congresso tal, e luta tanto por aquilo, a ponto de... Vai ser sério que eu vou falar aqui agora, tá? Pode falar, pode falar. Eu vou ter que falar. A ponto de necessário for puxar o tapete de alguém, pisar na garganta de alguém, Se vender. Juízes capítulo 9, versículo 50, vai dizer que Gideão morre, Abimeleque fica com medo dos seus irmãos assumirem o lugar do pai. O que Abimeleque faz? Ele dá uma festa, mata todos os seus irmãos só para assumir o lugar do pai. Ô pastor, mas é pecado crescer? De forma alguma. Né? O jeito que cresce. Eu estou dentro da sua pergunta. Não, sim. Sabe? Então, assim, tem pessoas, pastor Mateus, pastor Adriel, que quer crescer, mas a base do sangue do outro. Matando os outros. Sabe? E é por isso que eu digo, às vezes você vê o sucesso de alguém, pode ficar uma indagação. Mas será que ele teve que matar alguém para estar onde ele está? Uau. Será que ele teve que puxar o tapete de alguém, difamar alguém, caluniar alguém? Ser um fofoqueiro da vida de alguém? Então, para você que está me vendo aí, Deus tem um crescimento para você, mas é um crescimento saudável. Um crescimento sem matar ninguém, sem deixar pelo menos uns 10 mortos pelo caminho. Até porque a lei da semeadura existe. O jeito que você plantou, você vai colher. Se um dia você teve a capacidade de matar alguém, matar o ministério de alguém, pode ter certeza que você está na mira de alguém também. Uau. Então vamos lá. Já que você tem essa vontade de constância, como foi falado pelo pastor Adriel, eu sempre procurei ser da seguinte forma, perseverar naquilo que Deus fala. Sabe por quê? Bíblia de novo, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala que no capítulo 16 de Samuel, 1 de Samuel, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Davi fica calado. Só vai manifestar uma palavra no capítulo 17. Só que ele está ouvindo 4 vozes e Deus está em silêncio. Ele ouve a voz do Filisteus, ele ouve a voz de Golias, ele ouve a voz do Eliabe, ele ouve a voz de muita gente. Saul, Filisteus, Golias e Eliabe. E Deus está em silêncio. E por que ainda assim Davi quer enfrentar Golias? Porque o silêncio de Deus é mais forte do que qualquer voz que venha do inferno. Então, de repente, alguém que está nos ouvindo aí está ouvindo muitas vozes. E Deus está em silêncio. Só que lá atrás, no capítulo 16, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, trazendo para ele convicção da sua chamada. Então, talvez Deus está em silêncio agora, mas em algum momento Deus falou com você lá atrás. E você é movido por revelação, por profecia, por visão, porque todo culto você quer revelação, todo culto você quer profecia. Esqueceu que lá atrás Deus falou que vai ser com você. E uma vez que Deus falou que é com você, pode levantar Sambalate, Gessem, Tobias, Senaqueribe, quem for. Se Deus é contigo, não tem para demônio, não tem para inferno. Tem a convicção que foi Deus que te chamou. E aí, pastor, qual é a receita? Persevera na oração, na consagração, leitura bíblica todos os dias, faça o seu devocional. Porque vai chegar momentos, como já aconteceu na minha vida, de não ter tempo nem de ler a Bíblia, mas de você ter o que falar para pessoas necessitadas. Por causa do tempo que teve, né? Tempo que teve. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, por vezes eu estou dentro de um avião, não tem como eu pegar a Bíblia, mas tem como eu entregar aquilo que Deus fez na minha vida. Tem um fato interessante. Eu estava aqui, saindo de South Carolina e vindo para Boston. Entrou uma mulher desesperada, chorando muito. E eu estava lendo a Bíblia. E, estudando a Bíblia, ela falou bem assim, falando inglês comigo. E até então, o avião estava ali no aeroporto ainda. E eu não falo inglês. Eu tive que pegar o translation, né? E eu falei assim, eu sou pastor. E ela falou assim, eu tô com uma vida bagunçada. Eu falei assim, eu posso orar por você. Jesus mudou a minha vida. Ela falou assim, mas como que eu vejo Jesus? Eu falei assim, ele está aqui com a gente agora. Ela, mas como assim? E eu falei assim, eu vou fazer uma oração por você. E é interessante, pastor Adriel, pastor Mateus,
que pelo fato de eu não falar o inglês, o meu translate só dava para usar dentro da questão da internet. Eu aproveitei aquele ensejo, orei por ela e ela queria conversar mais comigo. Só que não deu para prolongar a Por conversa. causa que o avião... Decolou, partiu. E aí eu entendi uma outra coisa também. É que dentro desse quesito vai ter momentos que você vai ter um momento de ter a Bíblia na sua mão, mas há outros que você vai testemunhar aquilo que Deus já fez na sua vida, sabe? Porque por vezes você pode se organizar, mas há outras vezes que Deus vai preparar momentos onde que não vai dar para você pegar a Bíblia, não vai dar para você cantar um louvor, só vai dar para você usar o testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Uau. Entende? E tratando-se ainda dentro da sua pergunta, Sim. a vida lhe dará sinais para onde está te levando. Porque eu tinha um sonho de ser locutor de rádio. A voz tem. É. Estamos aqui no Faz Barulho Podcast. Olha aqui. Roda a vinheta, direção. Roda a vinheta. E é interessante, porque eu fui fazer um teste para ser locutor de uma rádio. Olha só como que a vida te dá sinais para onde Deus está te levando. E nós vamos chegar aqui na El Shaddai. Olha só. E eu participei deste trabalho para ser locutor de uma rádio. E era muita gente. Aí eu fiz a locução AM, locução FM, locução jornalística, locução romântica, todo tipo. Só que quando foi a última etapa, era para mim falar nome de músicas e cantores em inglês. Eu falei, nossa, e eu não sei falar. E voltando um pouco na minha 6ª série, eu tinha uma professora chamada Solange, pastor Mateus. 49 alunos na 6ª série. E aquela mulher só mirava eu. Rafael, estudo inglês. Estudo inglês. Eu falei assim, professora, eu morava com meu pai, minha madrasta. Não tinha direito de fala. A mulher mandando eu estudar o inglês. Eu falei Nem português podia falar direito. nem português podia falar direito. E ela só mirava em mim, pastor Adriel. Olha como que a vida te dá sinais para onde Deus está te levando, cara. Isso é muito sério. É dentro da pergunta que o pastor fez. É de você acreditar naquilo que Deus está falando. Eu falei assim, professora, me erra, professora. Porque eu não saio mal de dentro da minha casa. Que dirá, então, falar inglês? Ela falou assim, um dia você vai usar. Quando eu cheguei nesse processo seletivo para ser locutor da rádio, eu não consegui falar o inglês. Quem é que me vem na mente? A professora Solange. E até então, estava bom, né? Porque até então, olha para onde que Deus está me levando. E eu fiquei em 4º lugar. A vaga era para um locutor só. E eu saí triste. Quando eu estou saindo na portaria do local do processo seletivo, um rapaz, um vigilante, bem moreninho, ele olha para mim e fala assim, ei, você acredita em revelação? Eu falei, acredito, que eu era crente já, né? Acredito. Ele falou assim, acima de te dizer o Senhor, a sua voz não é para ficar dentro de 4 paredes. A sua voz vai para as nações. Uau. Eu vejo você na África, América, Europa, Ásia, Oceania. Pastor, e eu tomei posse daquilo, parece que Deus arrancou aquela minha vontade de ser locutor, porque Deus ele trabalha assim, né? Mesmo que a vontade não seja dele, ela nunca vai trazer confusão. Ela traz paz para a nossa alma. Talvez você que está aí agora, está num emprego que você nem sonhava. É um emprego que, na verdade, não é da sua vontade, mas você está em paz, porque é apenas o estágio para onde Deus está te levando. Então, mesmo que a vontade de Deus não seja a sua, ela nunca vai trazer confusão. Então, Deus arrancou aquela minha vontade de ser locutor e foi aonde que nasceu com mais intensidade de pregar o evangelho. Pastor, o país que eu mais prego hoje se chama Estados Unidos da América. Esse ano faz 10 anos que eu venho pregar na América. Já são 30 estados da América que eu prego. Uau. E aí a professora Solange, ela estava coberta de razão. A vida já me dava sinais para onde Deus estava me levando. Uau. Olha só, pastor. Rafael, que lindo isso, cara. E para você que está ouvindo essas coisas e se perguntando, né? Nossa, como é que eu sei? Igual o pastor falou, haverá sinais, mano. Haverá sinais. Haverá sinais. Na minha vida, tudo que eu tentava dava errado, Rafa. Fala aí. Eu fazia, mexer com a igreja, o negócio dava certo. Ó. E só que a gente não quer aceitar, né, mãe? Quer aceitar. Quer aceitar, a gente tenta
E até mesmo por causa de outras pessoas, sabia disso? Sim, mano. O que os outros vão falar? A gente fica muito dentro desse quesito de se preocupar com o critério das pessoas. Só que assim, quem tem chamada, pastor Adriel, pastor Mateus, vocês sabem disso, vocês são pastores. Dentro do que concerne a questão de ministério, chamada e vocação, nós não podemos ser movidos, e foi isso até que eu falei aqui na conferência, nós não podemos ser movidos pelo que as pessoas acham. Sim. Nós não somos movidos dentro de critérios humanos, nós somos movidos dentro de um propósito divino. Né? Davi, ele era, na verdade, um esquecido dentro da sua própria casa, da sua família, que quando Samuel vai procurar Davi, chama ele de menor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que vai acontecer algo inédito na casa de Jessé, que Deus vai levantar o rei Davi, que até então era pastor de ovelha. Então, assim, para Saul, para Eliabe, Abinadab, Samar, para o próprio Jessé, que era o pai, Davi era só o menor. Só que para Deus ele já era rei. Então, às vezes a pessoa fala assim, o Mateus, Mateuzinho, Adriel, Deusinho. Sim, é porque ele só olha o presente. E Deus, ele nunca trabalha com início, meio e fim. Deus é tão poderoso que ele começa do final para o princípio. Cara, lindo demais isso. Lindo demais. Que tempo maravilhoso, Rafa, que nós passamos aqui. Prazer, não. Cara, nós queremos te agradecer por todas essas palavras. Amém, meu amigo. Né? Dizer que pra gente foi uma honra, cara, te receber. A honra é minha. Olha só, podcast aqui em Boston, faz barulho. Quem diria, meu amigo? Meu mano. Deus, Vitória Espírito Santo diretamente pra Boston. É isso aí. Cara, nós estamos, assim, cara, extremamente honrados em recebê-lo. Obrigado. Dizer que você é um amigo. Obrigado. Para você que não conhece o pastor Rafael Ed, nós vamos deixar aqui falar aqui, né? Nós vamos deixar aqui as redes sociais do pastor Rafa. Sim. Segue ele lá, cara. Segue o trabalho que ele tá fazendo. Segue o ministério dele. Se você é de Espírito Santo, visita a Assembleia de Deus. Nações para Cristo. Nações para Cristo. Visita, vai lá fazer uma visita. Se você tá na área que ele vai estar pregando, vai assistir ele dar uns tapas na perna lá. Cara, que vai ser... E transpirar também, né? Que você falou transpirar. Gente do céu. O pastor Adriel me abraçou e falou, rapaz, mas você transpira demais. E até isso, já que você falou da biografia qual o nome dele? Christopher Love. Então, eu li a história de um pregador americano de 1890. Eu não era pregador ainda. E a biografia dele dizia assim que ele pregava com tanta eloquência, que ele chegava a molhar o sapato de suor. Uau. Rapaz, não sei se vocês lembram de um desenho que era chamado O Fantástico Mundo de Bob. Rapaz, subiu aquela nuvenzinha e falou assim, Deus, o dia que eu for pregador, eu quero transpirar assim. Pode estar o frio que for, eu transpiro desse jeito. Rapaz, eu nunca vi pregador molhar a calça. Tá quase lá. O homem, rapaz. Pastor Rafael, nós te amamos. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Mateus, você quer dar um tchau, pastor? Foi uma grande honra estar aqui com o senhor e não vai ser nem a última vez. Vai ser a última vez. Queremos que o senhor também traga sua experiência sobre liderança, que o senhor tem uma formação nisso também sobre líderes e sobre como gerar o futuro, né? Isso aí. Então aí a nossa conversa vai continuar dessa forma, mas nós oramos que Deus possa continuar abençoando o senhor grandemente, multiplicando seu ministério. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. 30 segundos, olha para a câmera, Rafa, e dá aquela palavra final para quem está assistindo esse podcast, está passando situações difíceis, está passando algum problema. Qual que é a palavra de esperança para eles? Amém. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 8, tem um leproso que está no leprosário precisando da misericórdia de Jesus. Jesus deixa a multidão no cume do monte e desce para socorrer um leproso. O mesmo Jesus que prega para a multidão vai trazer vida para um leproso. De repente você é como esse leproso que está dentro de um leprosário, precisando de uma cura não só física, mas emocional e psicológica. Eu vim aqui como pregador do Evangelho para te dizer, só Jesus pode tirar você desse leprosário. Só Jesus pode curar você dessa doença física, psicológica e emocional. Estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas são totalmente tomadas por uma onda de notícias que trazem malefícios para a alma. Jesus, tão importante quanto o seu corpo físico, quer curar a sua alma. A única coisa que ele quer agora é que você entregue o seu coração para ele e confesse
os seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Daqui a pouco vai acontecer o arrebatamento da igreja e você fará parte dessa família de Jesus. O nosso momento aqui na terra é provisório, mas daqui a pouco nós estaremos nas mansões celestiais. Então, independente das circunstâncias adversas que você esteja enfrentando, Jesus é a saída dos seus problemas. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê vida, saúde e prosperidade. Amém, amém. Galera, fique com Deus. Aqui nós vamos acabar mais um episódio do Faz Barulho e a gente se vê na próxima. Deus abençoe.